Mas vamos falar sobre um outro assunto ligado à nossa saúde também. Eu não sei se você já sabe, eu, por exemplo, não sabia e agora vou aprender. Quero que você aprenda comigo se você ainda não sabe quais são os cuidados que a gente precisa ter antes e depois de uma anestesia. Gente, esse tema é fundamental para garantir segurança e bem-estar para o paciente. O sucesso de qualquer procedimento cirúrgico depende também do pós-cirúrgico. E para a gente falar sobre esse assunto e também sobre o trabalho do Barco Hospital Papa Francisco, que atende de forma linda e impactante as comunidades ribeirinhas da região amazônica, eu recebo hoje a anestesiologista, doutora Tânia Lembes. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer. Bom te receber, viu? Vamos lá, vou sentar aqui do seu ladinho pra gente conversar. Poxa, que legal esse assunto. Eu fiquei feliz porque anestesia, nem todo mundo toma anestesia se não vai passar por uma cirurgia, mas acho que todo mundo já tomou uma anestesia para um procedimento odontológico, por exemplo, né? E a gente não sabe o que é que acontece, o que é que a gente precisa saber. Obrigada. Então, a anestesia, assim, para muita gente é um pânico, né? Porque não sabe, né, o que vai, principalmente na primeira vez, o que vai acontecer, né? Então, assim, inicialmente, né, normalmente os tipos de anestesia, né, que são locais, as locorregionais, que é a RAC, né, anestesias gerais, né? Para cada procedimento é uma especificamente diferente, mas os cuidados, assim, o mais importante, né, inicialmente, previamente à anestesia, é fazer uma avaliação pré-anestésica, né, onde você vai saber quais as patologias do paciente, quais os medicamentos que ele usa, né, se ele tem alguma predisposição a ter uma doença tromboembólica, né, ficar muito tempo acamado, ter uma trombose. Então, isso aí vai começar bem antes do procedimento, né? Pacientes, assim, cirurgias maiores, pacientes, assim, com mais patologias, a gente pede até 10, 15 dias antes, porque se precisar pedir um exame complementar, né? Se precisar suspender alguma medicação que interfere no ato anestésico, a gente tem esse tempo hábil para poder fazer isso, né? E na avaliação a gente vai orientar o jejum, né, que é muito importante, né, o jejum, normalmente a gente pede um jejum de 8 horas, né, de sólidos, de líquidos. Agora a literatura já está diminuindo, né, para 4 horas você poder tomar uma aguinha de coco, né, uma aguinha para não ficar muito tempo, né, com esse calor, tanto tempo desidratado, né. E a gente investigar alergias do paciente e para a gente, tipo, realmente focar, né, nas condições clínicas, porque de repente, para aquele tipo de paciente teria que ser uma RAC, por exemplo, uma loco regional. Mas o paciente tem uma cirurgia na coluna prévia, não vai poder fazer, a gente tem que adaptar, né, o que a gente vai fazer com o estado clínico e as doenças pregressas ou a situação do paciente, né? Você vê que essa avaliação minuciosa, não pode ser uma avaliação assim muito por cima, ela vai impactar na segurança do procedimento, né? Isso é importante. Em tempos de injeçãozinha para emagrecer, eu gosto de lembrar, porque eu acompanhei uma amiga que foi fazer uma cirurgia e ela não tinha relatado nem para o médico, nem para o anestesista que ela tinha usado essas injeções para emagrecer. E aí, na hora da cirurgia, ela foi para o hospital e tal, eu fui acompanhando, aí ela comentou com a enfermeira, que foi lá fazer os preparativos. Sim. E aí ela falou, não, então a gente precisa avisar o médico. Foi fazer uma, acho que endoscopia, né? Sim. E aí ela viu que ainda estava com o estômago cheio, apesar da última injeção ter sido há 15 dias. Então, precisa também lembrar disso, porque a digestão é ralentada, né? Então, tem uma droga da moda aí que todo mundo se falou, Ozempic, né? A gente tem que parar 15 dias, porque ele dá esse retardo no esvaziamento. Então, você pode ter um vômito, uma aspiração, e que é uma coisa muito grave. Você imagina todo um suco gástrico aspirado dentro do pulmão do paciente. Pois é. E nem só isso. Às vezes, tipo, os fitoterápicos, né? Ginkgo biloba, cápsula de alho, que às vezes você fala, vou tomar um fitoterápico, né? Os fitoterápicos já tem estudos clínicos que eles também interferem
interfere. Ginkgo biloba deixa o sangue fininho, não é? Isso, altera a coagulação, cai muito a pressão, né? De repente, porque no intraoperatório a tendência do nível pressórico é cair, né? Se você associa algum medicamento que já vai, então você vai potencializar, né? Outra coisa muito importante, tabagismo, né? A gente orienta a parar no mínimo 30 dias. Por quê? O cigarro, né, ele é um vaso, né, ele vai fechar suas artérias, né? Um vasoconstritor, você vai ter um pós-operatório péssimo. A cicatrização não vai ser, né, vai ser prejudicada. Às vezes, né, a pessoa, né, vai linda lá, vou fazer uma mamoplastia. Fumou até a véspera do procedimento. O resultado não vai ser adequado. Olha, gente, olha como é importante. Eu sei que é difícil para quem fuma e fuma há muito tempo parar de fumar, mas como é importante você tentar, porque a gente está falando de cirurgias eletivas, né? Que você marca, tem lá, se programa, se planeja. Mas imagina se acontece uma intercorrência na sua vida e você precisa passar por uma cirurgia de emergência e você é fumante. Tem que parar. Olha como o cigarro é prejudicial, né, doutora? Super, né? E assim, infelizmente, nos dias de hoje, não é só cigarro, né? Você vê muita droga adição, você vê muita gente tomando medicação, né? Ansiolíticos por conta própria. Isso é um perigo com anestesia, não é? Não, é droga adição. Eu já tive casos, uma vez, há muitos anos atrás, era um jovem, acho que ele tinha 17 anos, ele sofreu um acidente. E ele teve que fazer uma cirurgia de emergência. Ele entrou numa arritmia cardíaca, com baixo débito, e, né? Foi um perereco. É uma coisa que ninguém fala. Agora, olha que importante, porque esses acidentes são muito comuns depois da ingestão de uma quantidade grande de álcool, de drogas. E aí, se a pessoa tem um acidente, ela precisa passar por uma intervenção cirúrgica... A coisa complica. Aí o anestesista fica de cabelo em pé. Eu imagino. Que horror. Bom, mas eu quero também entender o que a gente precisa fazer depois que toma uma anestesia. E eu já tenho algumas perguntas para te fazer, que eu mesma tenho dúvidas de alguns procedimentos, de algumas coisas que eu senti no pós-cirúrgico. A gente está falando sobre a importância de ter um cuidado, fazer um exame minucioso, conversar com o médico antes de uma cirurgia programada, obviamente, né? Mas a gente também falou de alguns aspectos importantes que eu vou só dar uma relembrada aqui para vocês. E o não fumar chama muita atenção, tá? Inclusive, eu faço um alerta para todos os pais conversarem com seus filhos, porque assim, muitas vezes acidentes de carro, a gente tem visto isso, acidentes de carro, de moto, são provocados por pessoas que ingeriram álcool e até mesmo, infelizmente, outras drogas. Gente, é um risco gigante se essa pessoa que sofreu o acidente precisa fazer uma cirurgia. Porque pode ter um comprometimento aí na hora da cirurgia com o anestesista. Então a gente realmente precisa ficar atento. Por favor, tente, eu sei que não é fácil parar de fumar, tá bom? Porque isso é importante. Mas agora eu volto aqui para o assunto, a doutora Tânia estava esperando. E a gente já tem também perguntas, né? Eu fico muito feliz que as pessoas querem saber mais. E aí a gente também vai entrar um pouquinho no assunto do pós-cirúrgico, quais são os cuidados que a gente precisa ter. Mas vamos lá para a primeira pergunta. Diz assim, vou fazer uma cirurgia e não abro mão de uma taça de vinho no jantar. Claudinha, minha dúvida é a seguinte, é verdade que não devemos ingerir álcool 48 horas antes de fazer uma cirurgia? Quais os riscos? Sim, é verdade, né? Os riscos do álcool, porque o álcool, por si só, ele é um depressor do sistema nervoso central, né? Se você, por exemplo, você vai tomar uma taça de vinho até né, na véspera, né, e você vai fazer uma cirurgia, normalmente, ou mesmo que seja uma hack, sempre a gente associa uma sedação. Então, né, o efeito do sedativo vai somar com o efeito dessa taça de vinho, né, antes. Então, por isso que a gente orienta parar 48 horas antes. Não pode. Não tem essa de não abrir mão de uma taça de vinho no jantar. E é só 2 dias. Ah, passa rápido. Tem que abrir mão. Vamos para a próxima. A Gabriele pergunta, olá, boa tarde. É necessário passar por uma consulta com anestesiologistas antes de uma cirurgia? Sim, inclusive eu até frisei bem isso, né? Por quê? Porque a gente vai fazer toda a sua anamnese, né? O que você toma, os problemas que você tem, né? Examinar para ver né, se a cirurgia proposta é compatível com você, é fundamental.
Perfeito. Vamos para a próxima. Conceição Ramos. Vou passar por uma cirurgia em breve. E na última vez que fiz uma cirurgia com anestesia geral, senti muito enjoo e tive uma dor de cabeça forte quando acordei. O que posso fazer para evitar esses sintomas, né, que se repitam dessa vez? Tá. Então, o importante é comunicar ao anestesista, né? Porque tem uma variabilidade. Tem pacientes que têm mais enjoo e outros menos, né? Quando o paciente já fala, né, do enjoo, a gente já associa no intraoperatório, a gente intensifica o número de drogas. Às vezes a gente pode associar até 3 medicamentos, né? Ou, de repente, quando é anestesia geral, a gente não usar o gás inalatório, fazer mais uma anestesia venosa. Então, a gente tem uma possibilidade de a gente minimizar o problema. Em relação à cefaleia, provavelmente deve ter sido uma RAC anestesia, né? Que uma das complicações da RAC é a cefaleia, né? Você falando que já teve, a gente pode usar um outro tipo de agulha, né? Que tem uma incidência menor, né? Ou até mudar a técnica, fazer uma geral, por exemplo. Perfeito. Já tem uma pergunta na tela, vou fazer uma outra pergunta. A anestesia, ela requer que a pessoa seja entubada durante a cirurgia? Não necessariamente, né? Normalmente as cirurgias do abdômen superior, né, para cima, com certeza é anestesia geral, né? E a anestesia geral precisa de intubação? Precisa de intubação, né? Nos dias de hoje, a gente tem outras coisas, máscara laríngea, né? Que a gente não precisa colocar o tubinho lá na traqueia, né? Mas, assim, tem umas indicações mais específicas, né? Cirurgia tem que ser muito breve, então... Mas a anestesia geral em si, que é o que... Porque a gente nem falava muito de intubar, de extubar. E aí, com a pandemia, a gente ouviu muito falar sobre isso. E a gente, infelizmente, também ouviu muita coisa assim, quando foi extubar, acabou falecendo. É perigoso? Existe risco? Não, a anestesia geral, né, ao meu ver, principalmente entubado, né, é muito seguro. Porque qualquer intercorrência que você tenha no intraoperatório, o paciente já está entubado, entendeu? Você já está com a via aérea pérvia, você já consegue fazer a suplementação de oxigênio, né? Às vezes, por exemplo, você está usando, não vou entubar, vou fazer uma máscara facial, uma máscara laríngea ou qualquer outra coisa. Se você tiver uma intercorrência no intraoperatório, né, você ainda vai ter que entubar, é menos seguro para o paciente. Perfeito. E nos dias de hoje, a anestesia geral, as drogas são muito, né, a metabolização é muito mais rápida, os pacientes acordam muito melhores, né? A gente tem mecanismos, meios, né, de fazer uma intubação segura. A gente tem até videolaringo agora, a gente não faz, às vezes, conforme o caso, o paciente tem uma via aérea difícil, a gente nem faz mais visão direta. Tem um videozinho lá que você já vai entrando, você já vai visualizando a corda, você vê o tubo passando. Então, assim, né, com todas essas melhorias, a anestesia geral é uma coisa muito segura. Eu tenho certeza disso. Bom, eu volto já, a gente continua com as perguntas e a gente vai aprender um pouquinho e conhecer um pouco sobre a experiência da doutora Tânia no Barco Hospital Papa Francisco, que atende as comunidades ribeirinhas. Um trabalho lindo, né? Estavam falando aqui, eu estava me emocionando só com as histórias. A gente precisa abrir o coração. Você que ainda não faz a sua contribuição frequente, faça parte dessa corrente do bem, ajude o barco. Tá aí, olha, o site ajudeobarco.com.br. O QR Code está aqui. Você pode abrir a câmera do seu celular e doar, gente, porque é uma forma de estar nesse projeto também, fazendo diferença e salvando vidas. Mas já a gente conversa com mais detalhes, tá? Doutora Tânia, anestesista, a gente está falando sobre os cuidados pré-operatórios, mas agora eu queria tentar dar uma passadinha no pós-operatório. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Não, o pós-operatório, assim, inicialmente, é uma alimentação leve, né? Uma hidratação, né? Abusar na hidratação, 2 litros de água, né? Porque isso é importante, né? Quando é a RAC, para evitar cefaleia pós-RAC, ou as outras medicações, porque são excretadas pelos rins, metabolizadas pelo fígado, então, hidratação, né? Quando possível, né? Uma deambulação precoce, né? Sempre que quando possível, já levantar, sair da cama, né? Para evitar algum perigo de fazer uma trombose, né? Algum evento tromboembólico. Salientando novamente, não fumar, por causa da cicatrização que eu já havia falado, né?
Eu queria saber, no pós-cirúrgico, no pós-anestésico, é normal a pessoa sentir uma tristeza Tristeza? ou não? Não, eu já ouvi, já me reclamaram de queda de cabelo. Queda de cabelo é normal? Não, então, a queda de cabelo é uma coisa comum que é de acontecer, mas assim, não é, o motivo não é a anestesia, é o estresse cirúrgico. Ah, é o estresse cirúrgico. Bom, a tristeza pode ser do estresse cirúrgico É também. porque quando você, né, porque tem libera cortisol e tem toda aquela coisa da ansiedade, né? Anestesia incha? Incha, porque normalmente a gente faz uma suplementação de líquido, né? Tanto no intra quanto no pós, incha. Demora uns dias para eliminar. E como saber, ter certeza de que o anestesiologista é qualificado? Então, normalmente a gente tem, tem no CRM, né? Tem um local lá que o paciente pode entrar, né? Ver se ele tem o RQE, se ele é cadastrado, né? Se ele está apto para poder Hoje, fazer. gente, coloca na internet que vocês veem tudo. Até Exatamente. esse processo, não tem, dá pra ver tudo. De todo mundo, não é só de médico, não. Mas vamos falar sobre o Barco Hospital Papa Francisco, que se você entrar na internet, você vai ver tudo. E que trabalho lindo. Ajudeobarco.com.br. As imagens falam mais do que 1000 palavras. Vou pedir para colocar até em tela cheia, porque é impactante. É uma outra realidade, né, doutora? Completamente. Eu faço parte, né, como voluntariado do Barco há 4 anos. Já fui, assim, diversas vezes, né? E, assim, sempre a primeira vez é a mais impactante, né? Que você sai da nossa realidade para uma realidade que você vê que é uma carência absoluta de tudo, né? E o barco chega para suprir essa carência, né? Tanto no ponto de vista técnico, né? De atendimento, de cirurgia, de raio-x, mamografia, oftalmo, quanto do ponto de vista humanitário, né? Porque os pacientes, eles têm, né, alguém que te, né, alguém que lhes ouça, né? A gente, né, com carinho, qual é o seu problema, né? E naquela região a gente percebe que assim, que a tendência, infelizmente, dos médicos não é muito essa, né? De ouvir e entender as necessidades dos pacientes. Não, até porque quase não tem médico. A não doutora tem. estava me contando que num posto de saúde, numa determinada comunidade, tem médico 2 vezes por ano. Então, assim, é uma realidade completamente diferente que a gente nem consegue imaginar muitas vezes, né? E às vezes tem lá um profissional da saúde, mas não tem os equipamentos necessários. O barco é completo. Quantas cirurgias vocês fazem mais ou menos lá, assim? Olha, em média, por dia, a gente faz de 6 a 7. Olha isso, gente. Assim, as de maior Mas complexidade. eu tenho os números que às vezes eu peço aqui, se a produção conseguir colocar. Olha isso, 125 mil atendimentos para cima já foram realizados. Mais de 20 mil procedimentos odontológicos. Mais de 78 mil consultas médicas. Mais de 55 mil kits de medicamentos doados. Gente, é uma coisa linda. E por que ajudar o Barco Hospital Papa Francisco? Para ele continuar, né, disponibilizando para a comunidade ribeirinha esse tipo de atendimento, né? Inclusive, é uma das coisas novidades do nosso barco, que a gente conseguiu uma torre de vídeo, né? E a gente vai começar a fazer as cirurgias, nós fazíamos as cirurgias abertas de colicistectomia, né? Um pós-operatório mais doloroso, né? A gente vai ter essa possibilidade de fazer por vídeo, como se fosse num grande centro, como se o paciente estivesse aqui em São Paulo. Então, a gente, além, né, a gente fazer um tratamento também com qualidade. Com muita qualidade, não falta nada. Trabalho lindo do Frei. Olha, é impactante. Os pacientes saem todos medicados, né? A gente, por exemplo, um paciente hipertenso, diabético, ele já sai com medicação para 2 meses, entendeu? E olha, não pensa que é assim, o barco chegou atendendo as casinhas que estão ali à volta, não. Tem gente que passa horas num barquinho menor para chegar até o barco, porque o barco é grande e não consegue ir a todos os lugares, né? Sim, às vezes a gente levanta de manhã, já tá rabetinha, que a gente fala, né, que são os barquinhos pequenos. Já tá assim, forrada de rabetinha, aguardando a gente iniciar os atendimentos. Olha que coisa bonita. E aí eu fico só imaginando o que esse povo não sente de gratidão em relação a esse trabalho, essa doação que é tão linda. Mas como você já esteve lá tantas vezes, você sabe melhor do que eu. O que você acredita que as pessoas de lá gostariam de falar para quem contribui com o Barco Hospital Papa Francisco e para quem vai começar a contribuir agora? Então, acho que eles pediriam, né,
que fosse, né, que se mantivesse as doações, né, para continuar esse trabalho maravilhoso, porque muitas vezes eles falam, né, que a gente é meio como se fosse um norte para eles, né? Às vezes eles estão assim perdidos, né? Ai, eu vou, né? Como é que eu vou fazer para ir, né? Eles falam, ai, chegou o barco, Francisco chegou o norte deles. Chega o norte deles. Ajude o barco.com.br. ajudeobarco.com.br. Tem rede social também, mas você entrando no site você já encontra todos os caminhos, você pode entrar para o grupo de WhatsApp, receber as fotos. São expedições quinzenais que salvam vidas. Doutora Tânia, eu agradeço assim muito. Que bom que a gente pode ir através do seu voluntariado e de tantos outros médicos, de tantos outros profissionais. Se você é da área de saúde, inscreva-se, faça parte desse trabalho de puro amor. Isso é ser cristão, né? É ir. Se for necessário, use palavras, mas o bom é a gente ser cristão através das nossas atitudes. Parabéns, impactante, coisa linda. Obrigada. Obrigada. Até a próxima, Até a viu? próxima. Ai, que coisa boa a gente falar do que é bom, do que é bonito, né? Do que salva. E você sabe que esse é um trabalho que faz a diferença e que é necessário.